Havia um homem no palco mais famoso do cinema. Acabara de conquistar o prêmio que perseguira por 40 anos. 200 países assistiam. O mundo inteiro aplaudia. 4 segundos depois, tudo rachou. Não foi a violência que chocou o planeta naquela noite de março de 2022. Foi o que ela revelou: que por trás de uma das carreiras mais invejáveis de Hollywood, existia uma fissura antiga, gestada décadas antes, dentro de uma casa em West Philadelphia, onde um menino de 9 anos assistiu a algo que jamais deveria ter visto. Porque o que aconteceu naquele palco não foi um impulso, foi uma ferida que esperou 40 anos para explodir. Como um menino criado na tensão entre violência e charme construiu o maior império de bilheteria de Hollywood? O que realmente havia por trás do casamento que o mundo admirava? E por que ele desmoronou em silêncio por 7 anos sem que ninguém percebesse? O que aquele tapa de 4 segundos destruiu? E o que sobrou depois que a fumaça baixou? Antes de responder, precisamos voltar ao começo. West Philadelphia, 1977. Will tinha 9 anos quando assistiu ao pai socar a mãe com tanta força que ela desabou no chão. Ele viu o sangue. Ficou paralisado. Décadas depois, já com o mundo aos seus pés, ele confessaria em suas memórias que aquele momento, naquele quarto, naquela noite, foi provavelmente o instante mais definitivo de toda a sua vida. Não porque o destruiu, mas porque o moldou de uma forma que ele levaria décadas para compreender. Willard Carroll Smith II nasceu em 25 de setembro de 1968, em Filadélfia, filho de Caroline Bright, administradora do conselho escolar, e de Willard Smith Sr., veterano da Força Aérea Americana e engenheiro de refrigeração. A família era de classe média, não de pobreza extrema, mas o endereço nunca protegeu ninguém do que acontece dentro de uma casa. O pai era disciplinado, exigente, presente de uma forma que machucava. A mãe era firme, educada, amorosa. E o menino Will aprendeu muito cedo a sobreviver na tensão entre os dois mundos. O da violência que ele testemunhava e o da graça que ele precisava performar para não afundar. Na escola, ele ficou conhecido como Prince, o príncipe, pela habilidade de se safar de qualquer enrascada com um sorriso e palavras certas. Era o charme como armadura, o humor como escudo. Se ele conseguisse fazer todo mundo rir, ninguém veria o que estava por baixo. Aos 12 anos, começou a rimar. Aos 16, conheceu o DJ Jeff Townes numa festa e nasceu a dupla que mudaria tudo. DJ Jazzy Jeff e The Fresh Prince chegaram às rádios com um rap leve, cheio de histórias, sem o peso político que dominava o gênero. Eram diferentes, e essa diferença foi, por um tempo, ouro puro. Os Grammys vieram. O dinheiro veio. E com ele, a primeira lição brutal que Hollywood oferece a quem chega rápido demais. Dinheiro sem estrutura some na mesma velocidade que aparece. Will gastou como se a torneira nunca fosse fechar. Festas, carros, equipe, ostentação. E quando o fisco americano chegou com a conta, uma dívida milionária em impostos não pagos, o castelo de cartas desmoronou. Aos 20 e poucos anos, Will Smith estava tecnicamente falido. O príncipe havia perdido o reino antes mesmo de entender que o tinha. Mas foi exatamente ali, no fundo do poço, que a outra face daquele menino apareceu. Não a do encanto fácil, a da teimosia feroz. Ele não fugiu. Não pediu ajuda em silêncio. Ele foi atrás de uma câmera. A NBC ofereceu a ele uma sitcom baseada na sua própria história. Um garoto de West Philadelphia, enviado para morar com parentes ricos em Bel Air. Era ficção. Era também, de muitas formas, a realidade invertida que ele sempre quis ter vivido. O Fresh Prince of Bel Air estreou em 1990, e Will Smith deixou de ser um rapper endividado para se tornar o rosto de uma geração.
O Fresh Prince não foi apenas um sucesso de audiência. Foi a fundação de uma marca. 6 temporadas, milhões de fãs em todo o mundo e Will Smith saindo da TV com algo que pouquíssimos atores conseguem: momentum. Ele não desperdiçou nem um segundo. Enquanto outros esperavam o telefone tocar, ele já estava escolhendo os próximos projetos com a precisão de um arquiteto. Bad Boys, em 1995. Independence Day, em 1996. Man in Black, em 1997. Em menos de 3 anos, Will Smith se tornou o maior astro de bilheteria do planeta. Não o mais premiado, não o mais respeitado pela crítica, o maior. O tipo de nome que, sozinho, justificava o orçamento de um estúdio inteiro. Havia uma fórmula que ele dominava como ninguém: presença física avassaladora, timing cômico milimétrico e aquele sorriso que desarmava qualquer sala. Era impossível não gostar de Will Smith. Ele havia transformado o charme da infância, a armadura que construiu para sobreviver em casa, na ferramenta mais valiosa de Hollywood. Mas, por baixo da armadura, as rachaduras já existiam. Em 1997, ele se casou com Jada Pinkett. Para o mundo, era o casal perfeito. Bonitos, talentosos, bem-sucedidos, aparentemente inabaláveis. Tiveram 2 filhos, Jaden e Willow, e construíram juntos uma espécie de império familiar que ia muito além do cinema. Produtoras, projetos sociais, uma presença pública cuidadosamente orquestrada. O que o mundo não sabia era que, por trás de toda aquela orquestração, havia um casamento que havia se partido em silêncio. Em 2016, Will e Jada se separaram. Não anunciaram. Não explicaram. Continuaram aparecendo juntos em eventos, dando entrevistas, sustentando a imagem. Por 7 anos, viveram em casas separadas enquanto o mundo acreditava que eram um casal. Só em 2023, quando Jada lançou suas memórias, a verdade veio à tona. A revelação foi um terremoto. Não pela separação em si. Casamentos terminam, isso todo mundo entende. Mas pelo que ela expôs, que Will Smith, o homem que parecia controlar tudo, havia perdido o controle da narrativa mais íntima da sua vida sem que ninguém percebesse. E então veio março de 2022. A noite do Oscar deveria ser o ponto mais alto da carreira de Will Smith. Ele havia entregado em King Richard uma performance madura, contida, extraordinária. O tipo de trabalho que faz críticos reverem suas opiniões. O prêmio de melhor ator era mais do que um troféu. Era a validação que ele havia perseguido por décadas. A prova de que o astro de bilheteria também era um ator de verdade. O apresentador Chris Rock subiu ao palco para anunciar um prêmio. Fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett, que sofre de alopecia, uma condição que a faz perder os cabelos de forma involuntária. A piada foi rápida, descuidada e cruelmente direcionada a uma vulnerabilidade real. Will Smith riu primeiro. Depois, olhou para Jada, e alguma coisa dentro dele quebrou. Ele subiu ao palco, caminhou até Chris Rock e deu um tapa no rosto dele ao vivo para 200 países. 4 segundos. Voltou para a cadeira, recebeu o Oscar minutos depois, discursou em lágrimas sobre amor e proteção, e foi dançar na festa da Vanity Fair, como se nada tivesse acontecido. Foi exatamente esse detalhe. A festa, o sorriso, a normalidade performática logo depois, que transformou um momento de raiva em uma crise irreversível de imagem. O mundo poderia ter perdoado a explosão. O que não conseguiu perdoar foi a dissociação. O homem que havia acabado de agredir alguém em rede mundial estava dançando 1 hora depois. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas baniu Will Smith de qualquer cerimônia por 10 anos. Projetos foram cancelados. A Apple TV adiou o lançamento de Emancipation, filme pelo qual ele havia recebido 35 milhões de dólares e que seria mais um candidato ao Oscar.
Estúdios pararam de atender ligações. Parceiros comerciais se distanciaram. Em questão de dias, a marca que Will Smith havia construído em 40 anos começou a desmoronar. Mas o que poucos analisaram com profundidade foi o que aquele tapa realmente representava. Will Smith passou a vida inteira construindo controle. Controle sobre a imagem, sobre a carreira, sobre a narrativa pública. Aprendeu desde criança que sorrir era sobreviver, que o charme afastava o perigo, que mostrar a dor era perigoso. Construiu uma armadura tão perfeita que o mundo inteiro acreditou que não havia nada por baixo dela. E então, em 4 segundos, a armadura rachou diante de 200 países. O menino de 9 anos, que ficou paralisado, vendo o pai perder o controle, havia se tornado o homem que perdeu o controle no palco mais assistido do mundo. A ferida fundadora havia voltado, não como memória, mas como ação. A ironia era devastadora. O homem que construiu uma carreira inteira sobre o charme, sobre fazer as pessoas amarem o que viam, havia feito o mundo inteiro virar o rosto. E agora, precisava descobrir se existia algum caminho de volta. O silêncio depois do tapa durou muito mais do que 4 segundos. Durante meses, Will Smith sumiu. Não havia entrevistas, não havia declarações elaboradas, não havia o sorriso de sempre nos tapetes vermelhos. Havia apenas o peso de uma decisão que não podia ser desfeita, e a pergunta que todo Hollywood repetia em voz baixa. Ele volta? A resposta chegou aos poucos, como toda reconstrução real chega. Sem fanfarra, sem discurso grandioso. Em 2024, Bad Boys, Ride or Die estreou nos cinemas. Os estúdios respiraram fundo. O público foi. O filme faturou mais de 400 milhões de dólares no mundo inteiro. Não foi uma absolvição moral. Foi um sinal de que a audiência ainda queria ver Will Smith na tela, desde que ele entregasse o que sempre soube entregar. Em setembro de 2025, a Paramount Pictures assinou um contrato de múltiplos filmes com a produtora de Will Smith. Projetos como Sugar Bandits, uma sequência de I Am Legend, ao lado de Michael B. Jordan, e Bad Boys 5 estão em desenvolvimento. O Hancock 2, com Zendaya cotada para um papel, também está sendo desenvolvido. A máquina voltou a girar, mas a mudança mais visível não está nos contratos, está no comportamento. Em março de 2026, Will Smith voltou a West Philadelphia para uma cerimônia simples. A Prefeitura de Filadélfia renomeou um quarteirão inteiro da rua 59th Street com o seu nome, Will Smith Way. Ele discursou emocionado, falou dos valores que as ruas daquela cidade lhe ensinaram, do trabalho duro, da persistência, da mãe que nunca deixou ele desistir. Naquele mesmo mês, apareceu ao lado de Jada em Paris, os dois de preto, lado a lado, apoiando o filho Jaden na sua estreia como diretor criativo masculino da Christian Louboutin. Separados há quase 10 anos, ainda sem divórcio oficial, ainda sem definição clara, mas presentes, juntos, para o filho. Isso talvez diga mais sobre Will Smith do que qualquer bilheteria. Aos 57 anos, ele não é mais o príncipe, não é mais o símbolo perfeito. É um homem que construiu algo extraordinário, destruiu parte disso com as próprias mãos e está aprendendo, com uma lentidão que parece genuína, que reconstruir é diferente de reformar a fachada. A cicatriz do tapa não desaparece. Mas cicatriz não é sinônimo de fim. É apenas a prova de que algo, em algum momento, precisou sarar.